começando o Artigo 5º, um programa que leva até você temas que estão na Constituição Federal, que fazem parte do dia a dia de todos nós, cidadãos brasileiros. No programa de hoje vamos falar sobre a situação de presos estrangeiros. O artigo 5º determina que ninguém pode ser processado nem sentenciado, senão pela autoridade competente. E para falar sobre a situação de presos estrangeiros, nós recebemos dois convidados no estúdio do Artigo 5º. Está aqui conosco a advogada Aline Arruda, professora de Relações Internacionais. Também vamos conversar com Marcelo Turbay, advogado criminalista. Sejam bem-vindos ao Artigo 5º. Doutor Marcelo, gostaria que o senhor começasse falando para a gente se o processo penal ele segue o mesmo rito quando se trata de um estrangeiro ou se é diferente. Agradecendo novamente a oportunidade de estar aqui com vocês. Na realidade, o rito ele é muito semelhante, porque o que importa aí não é nem tanto a nacionalidade da pessoa, mas o local em que ele cometeu o crime. Então, a partir do momento que a pessoa comete um crime em um determinado país, ele tem que obedecer obrigatoriamente a legislação daquele país e ser processado segundo o Código de Processo Penal daquele país em que foi cometida a infração. Doutora Aline, e existe alguma legislação específica que trate da prisão de estrangeiros? Não. O que nós temos aqui é o Estatuto do Estrangeiro, que pode complementar, a rigor, como o doutor disse, o processo penal para lidar com o estrangeiro, mas o que acontece mesmo, de exceção, é a possibilidade desse estrangeiro retornar ao seu país ou cumprir a pena lá em alguns casos especiais. Ele tem o direito de solicitar isso, mas, via de regra, não existe nada específico para a questão de práticas de crime de estrangeiros. Bom, e o número de presos estrangeiros é pequeno em relação ao total de homens e mulheres que estão hoje no sistema carcerário brasileiro. Mas, mesmo assim, é motivo de preocupação. O governo tenta agilizar medidas para garantir que estas pessoas possam cumprir pena no país de origem e que brasileiros que cometerem crime no exterior sejam trazidos de volta. Em todo o país, são cerca de 514 mil presos. Menos de 1% deles são estrangeiros. Dados do Ministério da Justiça mostram que existem 3.191 homens e mulheres de outras nacionalidades cumprindo pena no Brasil. A Secretaria Nacional de Justiça tem trabalhado para que esses detentos voltem aos países de origem, o que pode ajudar na ressocialização e também traz brasileiros condenados lá fora para cumprir pena aqui no Brasil. No primeiro semestre do ano passado, o Departamento de Estrangeiros promoveu 10 transferências de brasileiros que estavam no exterior e outras 9 transferências para permitir que os estrangeiros cumprissem pena nos países de origem. No Brasil, a transferência de presos só pode ser feita se houver acordo celebrado com o país. A Secretaria Nacional de Justiça, responsável por este tipo de procedimento, já assinou 10 tratados com diversos países. Entre eles, os signatários da Convenção Interamericana, como Canadá, Chile, Costa Rica, Equador, Estados Unidos, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai e Venezuela. E também países europeus, como Reino Unido, Espanha e Portugal. Doutora Aline, o que é preciso para ter um acordo como esse? O outro país tem que garantir a reciprocidade? Olha, quando é firmado o acordo, é preciso a boa vontade de ambas as partes, essa é a questão, né? Porque surgem problemas para lidar com a questão de presos, de pessoas que são estrangeiras e cometem crimes dentro do seu território nacional. Então, o que deve haver mesmo é uma vontade entre as partes. Esse é o princípio básico da fundamentação dos acordos internacionais, né? E aí, a partir do momento em que existe essa boa vontade, é firmado o acordo, é firmado o tratado, né? Se ele vai ser cumprido, como ele vai ser cumprido, se essa reciprocidade ela vai ser respeitada, é uma outra questão, mas no primeiro momento isso existe sim. É pedida essa reciprocidade. Exatamente. Doutor Marcelo, qual é o benefício da transferência de presos? O que é mais importante aí, na verdade, é a ressocialização do preso. Esse é o grande fundamento do direito penal. As pessoas que cometem crime devem sofrer uma reprimenda e a ideia dessa reprimenda não é provocar ali um sofrimento à pessoa, mas sim fazer com que ela seja gradativamente reintegrada à sociedade. Então a vantagem dela vir para o país de origem, próximo da família, próximo de uma convivência ali salutar a ela, é que ela possa aos poucos, gradativamente se ressocializar. Então esse é o grande fundamento e é por isso que é tão importante a transferência de detentos. E facilita também, por exemplo, no pedido de benefícios, na concessão de benefícios como liberdade condicional, o sistema aberto? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Pela proximidade dele, pela familiaridade dele com a legislação do país, pela facilidade de contactar os familiares buscarem defensores nacionais, isso tudo realmente facilita. Acho que, nesse ponto de vista, sim.
Doutora Aline, como é que é esse processo de transferência de presos? Olha, o processo de solicitação ele é feito junto ao Ministério da Justiça, né? Conforme a reportagem que passaram aí, ou o preso, né, ou a família dele, enfim, a Justiça tem que ser provocada para que o Estado, que é o representante, então, de fato, das negociações dos acordos e para que gere essa possibilidade de transferência do preso ocorra, né? Então, isso vai passar pelo trâmite do Ministério da Justiça. E geralmente é um processo rápido ou não tem muita determinação? Olha, não tem muita determinação, né? Porque as demandas do Departamento de Estrangeiros do Ministério da Justiça elas são muito grandes, né? Então tem que lidar com assuntos relativos a estrangeiros de maneira geral. Então isso vai incluir aí migrantes, refugiados, pessoas que estão em situações regulares, pessoas que não estão em situações regulares, porque os princípios de direitos humanos eles são para todos, né? Para qualquer ser humano. Então tem uma demanda muito grande e a Secretaria Nacional de Justiça, né, junto com o Departamento de Estrangeiros do Ministério da Justiça tentam lidar da maneira mais rápida possível, porque isso vai envolver a Polícia Federal, vai envolver o Ministério das Relações Exteriores, então é um trâmite que precisa passar por todo esse processo. Doutor Marcelo, enquanto o preso não é transferido, como é que é feita a assistência dele? O país tem que disponibilizar um defensor ou um advogado dativo, caso o estrangeiro não tenha como contratar um advogado particular? A rigor, toda pessoa que está sofrendo algum tipo de investigação, algum tipo de processo penal mesmo, ela tem que ter uma defesa. Esse é um princípio básico que existe no Brasil, assim como em todos os países da América Latina. Então, uma pessoa que está sofrendo essa investigação ou sofrendo uma prisão cautelar, tem que ter o defensor. Se não tiver condições de contratar o defensor particular, naturalmente o Estado tem que fornecer um defensor a ele. No Brasil até aconteceu uma questão muito interessante no Acre. Alguns presos bolivianos não estavam conseguindo contactar as famílias, não tinham advogados, e se mobilizaram dentro da cadeia para fazer com que o governo do Acre disponibilizasse defensores brasileiros para atendê-los. E então, conseguiram? Conseguiram sim. Isso pode influenciar no processo, caso o governo não haja como tem que agir, de colocar um defensor? A rigor sim, porque é um direito básico de qualquer pessoa ter ali a sua defesa na máxima amplitude possível. A partir do momento que o Estado não possibilita aquela defesa, mesmo que o preso seja um preso estrangeiro, há ali uma nulidade gravíssima. Por quê? Porque ele vai estar respondendo um processo penal no Brasil. E a legislação brasileira assegura a ele esse direito, mesmo que ele seja um estrangeiro. Então, quanto a isso, não há dúvida nenhuma. E as autoridades brasileiras também têm que facilitar esse contato com a família? Porque a gente vê a célebre frase de que todo mundo tem direito a um telefonema para o advogado. Sim, e aí, eles têm que facilitar também, mesmo que seja para o exterior? Eles têm que possibilitar esse contato. Não há dúvida, até porque a pessoa estando encarcerada, ela está com uma série de restrições, ela não pode livremente buscar os familiares. Então a autoridade tem que sim viabilizar esse contato, sem dúvida. Doutora Aline, e esse pedido de transferência geralmente é feito pelo próprio preso, pela família dele? Pois é necessário que haja uma provocação, porque é necessário que o Estado brasileiro, então, vá entrar em contato com o Estado de nacionalidade do estrangeiro, e esse também precisa ser provocado. Então, como a via é diplomática, né, como a gente pode dizer assim, já que são os Estados que vão tratar a esse respeito, então eles devem ser os mediadores. Então, a família pode fazer isso, o próprio estrangeiro pode fazer isso, né? Cada país tem as suas instâncias que vão tentar lidar, né, os departamentos consulares, que vão fazer esse contato, que vão tentar mediar, então, essa transferência, essa solicitação de transferência. E é feito no local, por exemplo, ele falou do Acre aqui da Bolívia, é feito no local, seria feito, por exemplo, no Acre, ou tem que ser feito diretamente ao Ministério da Justiça aqui em Brasília? Não, pode ser, essa provocação ela pode ser feita mediante o Estado, enfim, a questão é tentar solucionar o problema, viabilizar a solução do problema do caso desse preso. Então, aonde esse estrangeiro está, ele vai solicitar, ou a família dele pode solicitar junto ao Estado ou ao país, né, de origem desse estrangeiro, e aí vai se trazer os trâmites, então, para se chegar no Ministério da Justiça. E depende do tipo de crime, doutor Marcelo, essa autorização, ou vale para todos os tipos? Na realidade, o que mais importa aí enfim, a legislação do país, obviamente, onde ele cometeu a infração. Okay? Então, o tipo de crime não é tão importante assim. O que é mais fundamental é a pena que ele vai cumprir. Tá? Porque o preso ele poderá, inclusive a livre juízo mesmo, pode ser por iniciativa dele, cumprir parte da pena no país em que ele cometeu a infração, depois requerer a transferência e cumprir o restante no país dele de origem, da nacionalidade dele. Então, o crime em si nem tanto, mas o quanto da pena, sim, isso sim é mais importante.
E, por exemplo, se ele for julgado aqui no Brasil e for estabelecida uma determinada pena no Brasil, ele volta para o país de origem, ele cumpre a pena estabelecida aqui ou a pena pode mudar de acordo com o país para onde ele vai? Aí depende. A rigor, as sentenças condenatórias proferidas no estrangeiro, elas devem ser homologadas no Brasil. Essa é a regra geral. Todavia, em determinados tratados que o Brasil, porventura, tenha firmado com outros países, essa homologação ela pode ser dispensada. Então, nesse caso, a sentença ela vai ser cumprida de acordo com o que foi estabelecido no país em que o processo transcorreu normalmente. Agora, se um brasileiro é condenado à pena de morte lá fora e for transferido, aí ele fica aqui em prisão pelo prazo máximo no Brasil? Ele fica em prisão ou, a depender, ele pode até ser isentado da pena mesmo. Tá? Essa é uma análise, vai ser mais caso a caso. Assim, não existe uma regra geral para regular esse tipo de situação. Doutora Aline, nós estamos falando aqui em transferência de presos. Queria que a senhora explicasse a diferença aí para outros institutos, como a deportação, por exemplo, ou expulsão. Exatamente. Bom, aí vai depender um pouco do crime que ele cometeu, né? A possibilidade de expulsão é somente quando é algo considerado como grave, né? Com relação à perturbação realmente de ordem pública, e aí tem todo um trâmite, um processo que vai correr para verificar se existe essa necessidade mesmo de expulsão do país, né? Já a deportação, ela também depende de um trâmite, porque é necessário verificar quem é que vai arcar com os custos dessa deportação, a necessidade dela, né? Então tem outros trâmites. Ou tem a própria transferência, que é solicitada por alguém que já está preso, por um indivíduo que está preso por prática de algum tipo de crime, e aí vai solicitar esse direito de tentar cumprir essa pena no seu país de origem, seguindo então, dependendo caso a caso, se existe um acordo, um tratado, quais são os termos desse acordo, desse tratado, como que está a situação política também da relação entre esses dois países, né? A gente pode lembrar também do caso que tem acontecido recentemente de brasileiros que têm sido presos na Espanha, né? Por toda uma questão de problema relacionado com o tráfico, prostituição. Tem uma faixa etária em que isso acontece com uma frequência muito maior, e aí isso pode gerar também a necessidade de os países sentarem para conversar mesmo, para ver por que tantos têm sido presos. Será que a incidência é tão grande assim mesmo? Será que todas as pessoas que estão sendo presas de maneira justa? Porque quando o estrangeiro está preso, ele tem toda uma dificuldade, muitas vezes, de fazer contato com a própria família, muitas vezes tem a barreira do idioma, né? E aí como conseguir não só explicar o que está acontecendo, mas se defender, porque como que ele vai se defender. Então, assim, tem toda algumas características específicas mesmo desse tipo de situação. A senhora falou de custos. No caso da transferência, quem é que arca com esses custos? Pois é, isso depende da forma como está sendo tratado, né? No caso de brasileiros presos no exterior, dependendo da autorização do Ministério da Justiça, a nossa própria Polícia Federal acompanha, e aí a definição vai depender realmente do caso a caso. Caso a caso, sempre. Sempre. E nós vamos a um rápido intervalo. O artigo 5º volta já. Estamos de volta com o artigo 5º. Hoje os nossos convidados são o advogado criminalista Marcelo Turbay e a professora de Relações Internacionais Aline Arruda. Eles conversam conosco sobre a situação de presos estrangeiros. E nas ruas, este é um tema que provoca a curiosidade das pessoas, mas que também traz dúvidas. A equipe do artigo 5º foi conferir. Vamos à primeira pergunta. Pode acontecer de um estrangeiro ser punido aqui por algo que não é crime no país dele? Doutor Marcelo, como é que fica nessa situação? Olha, na realidade, sim. A pessoa ela vai ter que submeter à legislação penal do país em que foi praticada a infração. Acho que isso aqui é o mais fundamental. Ela vai responder a um processo e, na eventualidade dela ou conseguir até mesmo se evadir do local do crime e voltar para o país de origem, aí a discussão pode ser outra. Ela efetivamente pode não sofrer nenhuma punição. Mas se estiver aqui no Brasil, ela paga pelo que ela cometeu sendo crime. De acordo com a legislação brasileira, não há dúvida. Doutora Aline, mas existem algumas exceções culturais, por exemplo, em alguns países que consideram a poligamia aceitável, no Brasil é crime. Se tiver aqui, tem que acatar sempre a nossa legislação ou tem alguma exceção? Tem que acatar sempre a nossa legislação, né? Claro que durante o processo pode ser que leve-se em consideração, por uma questão de subjetividade, alguma característica cultural, mas isso a rigor não. A rigor tem que cumprir a legislação da forma como é, no país onde ela está. E nós temos mais uma pergunta. Vamos conferir. O que acontece com um estrangeiro que é preso aqui no Brasil que não fala português?
Doutora Aline, a gente já falou um pouquinho sobre isso, mas como é que funciona na prática? A autoridade local tem que contratar um intérprete? Pois é, na prática é necessário que essa pessoa seja ouvida, né? Então, se é necessário um intérprete, da forma como for possível, isso vai acontecer, né? Então, nem sempre precisa contratar um intérprete, mas que essa pessoa tenha direito, né, de se expressar, de dizer o que aconteceu. Essa, inclusive, é uma das maiores dificuldades apontadas pelo próprio Ministério da Justiça para lidar com esse tipo de caso, né? Tem algumas situações em que isso é mais fácil, em outras é mais difícil, mas é sempre necessário que se chegue à possibilidade dessa pessoa se expressar, né? E o Ministério tem determinado alguma ação para poder melhorar esse problema? Pois é, né? Tenta-se lidar da maneira mais humanitária possível, como a gente sempre diz, né? Então, é um direito que a pessoa tem de se defender. Então, é feito todo um esforço para lidar, mas não tem exatamente um trâmite, uma regra para como isso vai ser feito, só que com a maior boa vontade possível. Doutor Marcelo, e o preso ele segue a rotina de outros presos nacionais ou ele tem um tratamento diferenciado? Olha, Flávia, ele tem que seguir a rotina dos outros presos, inclusive o ideal é que ele receba rigorosamente o mesmo tratamento, até do ponto de vista da cordialidade, tá? Do respeito à dignidade dele. Então, essa é realmente uma questão difícil, porque por conta muitas vezes do bloqueio da língua, como a doutora disse, bem explicou, ele muitas vezes não consegue expressar o que ele quer, o que ele precisa, entrar em contato com a família. Então, cabe à autoridade do país em que ele está sendo processado, em que ele está preso, realmente se empenhar, ter essa boa vontade para tentar se comunicar com o preso e fornecer a ele as mesmas condições que presos brasileiros, ou enfim, se for um outro país, teriam da mesma forma. A maior barreira, então, é a língua? Olha, acredito que sim. Vamos a mais uma pergunta. A pessoa que é presa em outro país fica em cela comum ou junto com os outros presos? Doutora Aline, existe esse tratamento diferenciado? Fica em cela comum, vai para o presídio, o que for necessário? O que for necessário, não existe nenhum tratamento diferenciado. Muito pelo contrário, assim como os direitos são iguais, né, os deveres também são. Então, eles vão para uma cela comum. Existem casos de exceção, assim como acabam gerando casos de exceção também aqui no nosso próprio âmbito interno, mas não existe nenhum tratamento diferenciado, não. Doutor Marcelo, e o preso ele pode ter direito à cela especial ou ele tem que ser levado para a Polícia Federal, por exemplo? Na realidade não há essa obrigatoriedade. A pessoa ela vai ser detida de acordo com a autoridade policial que estiver à disposição para retê-la. Seja a Polícia Militar, seja a Polícia Civil ou Federal. Então esse é o primeiro momento. A pessoa ser retida, levar à presença da autoridade, inicia-se um processo penal, via de regra, não necessariamente, e, na verdade, a partir daí ela se enquadra de acordo com o Código de Processo Penal brasileiro. O que acontece muitas vezes, que nós temos observado, é que por uma conveniência, até para facilitar um pouco ali, o atendimento ao preso estrangeiro, presos de uma mesma nacionalidade são colocados juntos. Tá? Por quê? Porque isso facilita ali a compreensão, facilita até do ponto de vista da dignidade da pessoa mesmo. Ela se sente mais em casa, ela consegue se comunicar melhor, ela consegue ter uma assistência melhor. Então, apenas por conveniência, não há nenhuma diretriz, não há nenhuma obrigatoriedade legal para que isso seja feito. E também não há obrigatoriedade, por exemplo, de ficar na Polícia Federal? Não, definitivamente não. Já aconteceu aqui no Brasil, alguns casos, nós temos notícia, mas a obrigatoriedade não há. A pessoa vai ficar presa de acordo com as necessidades e características do local onde ela cometeu a infração ou das proximidades, né? Então, eu acho que é apenas esse o critério. Vamos à última pergunta. Brasileiro que é preso fora do país pode pedir ajuda no consulado? Doutora Aline, a gente tem um caso recente, famoso, que foi o dos corintianos acusados na Bolívia de participar do disparo que acabou vitimando um adolescente. Como é que é, geralmente, a atuação do consulado em casos como esse? Olha, eu diria que a resposta para a pergunta que ele fez é que o brasileiro ele deve procurar o consulado, né? Até porque o consulado ele é a instância que o nacional tem para recorrer de forma a conseguir algum tipo de ajuda no seu país de origem, né? Então, o consulado ele tem essa função exatamente de auxiliar nacionais em um determinado país estrangeiro. Então, o consulado ele faz esse papel mesmo de intermediação e de tentar solucionar. É o representante do Estado brasileiro para tentar solucionar a situação desse brasileiro que está no exterior com algum tipo de dificuldade ou problema. E se for no interior, por exemplo, não tiver nenhum representante do consulado, tem que buscar o consulado mais próximo? É melhor que se faça isso, né? Porque todo o suporte, essa questão do contato com a família, com o país de origem, isso tudo pode ser possibilitado pelo consulado. Então, realmente é onde ele tem, é o melhor local que ele tem para recorrer, para tentar lidar com a situação.
E quem é que tem que fazer esse aviso? É a própria família, o próprio preso, as autoridades locais são obrigadas a comunicar ou não existe uma regra? Olha, no direito internacional, essa questão das regras, né, apesar de existirem, nem sempre existe essa facilidade de cumprimento. Então, todos podem provocar o consulado. Né, a regra da boa vontade. Né? Exatamente, é a regra do resolver. Isso que o doutor apontou aqui, de colocar presos, muitas vezes com nacionais, com nacionais com a mesma nacionalidade dele, e tudo isso muitas vezes é utilizado até como estratégia de que às vezes algum se comunica melhor no idioma e aí para tentar lidar com a situação de outros, isso também pode ser utilizado. É a regra da boa vontade mesmo. E se não tiver boa vontade, o preso pode reclamar? Pode reclamar e tomara que ele seja ouvido. Quando ele recorre ao consulado, essa probabilidade é maior. Quando a família recorre ao consulado, isso também pode acontecer. A gente teve recentemente um caso também de uma estudante que teve problemas para entrar nos Estados Unidos, menor de idade, e aí teve que seguir todos os trâmites daquele país para lidar com menores de idade. E o consulado brasileiro ele foi determinante no tentar intermediar essa situação. A família da menina tentava fazer contato mediante o consulado, a menina também podia recorrer, então isso é muito importante mesmo, é uma instância que deve ser utilizada. Doutor Marcelo, a doutora Aline falou aqui em caso de menor de idade. Como é que fica a situação se um brasileiro menor de 18 anos é preso no exterior? Vai depender da legislação do país em que ele foi preso, na verdade. Porque a maioridade penal ela varia de país para país. Não há uma regra geral. Assim, eu estou falando do ponto de vista da América Latina, que é uma coisa mais aqui próxima da gente. Então, no caso até da Bolívia, salvo engano, houve uma discussão em relação à maioridade. Porque no Brasil é uma, lá outra, e outros países latino-americanos há também uma outra designação da idade penal. Então, depende do país em que ele for preso. E aí, a partir desse momento, surge uma discussão, se ele deve ser trazido ao Brasil, porque a maioridade aqui é outra. Isso acaba sendo resolvido da forma diplomática, não da forma processual penal. E esse é o caminho realmente mais recomendável, assim, que os países entrem em contato, os consulados entrem em ação, para que isso seja resolvido da melhor maneira possível, para os países e também para a pessoa que está encarcerada. Agora, no caso dos corintianos, eles chegaram a ter um advogado boliviano, mas solicitaram um advogado brasileiro. Como é que é a atuação dos profissionais nesses casos? Eles têm que atuar em conjunto ou eles podem simplesmente ir ao outro país defender o seu cliente? Não há aí um código de ética, não há um regramento específico para isso. O que há, na realidade, é uma conveniência em benefício da melhor defesa possível para a pessoa. Acho que isso é o que é mais fundamental. No caso, como eles foram presos a quilômetros de casa, em um outro país, a facilidade maior era que se contratasse um profissional local. Por quê? Uma pessoa que tem mais familiaridade com a justiça, com as autoridades locais, não tem o bloqueio da língua, então poderia dar essa assistência de forma mais rápida e mais efetiva, fazendo esse intercâmbio entre a família e a pessoa que estava ali encarcerada. Num segundo momento, se a família entender por bem contratar um advogado no Brasil que vá fazer essa ponte com os profissionais que estejam em outro país, tudo bem, ainda mais salutar. Tá? Por quê? Porque aí fica um intercâmbio permanente, de fácil compreensão, e quem acaba sendo mais beneficiado aí é a pessoa que está encarcerada. Agora, doutora Aline, o país pode se recusar a transferir, mesmo tendo um acordo com o Brasil, ou se tiver um acordo, vale o que está escrito e pronto? O Estado é soberano, né? Então a decisão ela deve realmente partir de um consentimento do Estado. É claro que os acordos, os tratados, eles facilitam, né, essa transferência, porque já demonstra ali, no momento que se firma um acordo, essa boa vontade de tentar lidar com a situação sem prejudicar as pessoas que estão, então, presas ou podem vir a ser presas desses nacionais, mas o Estado é soberano, ele não precisa cumprir o tratado ou o acordo, ele deve, mas não necessariamente ele cumpre, então é necessária uma negociação, né? Os aspectos políticos eles são muito levados em consideração nessa situação. E se não há acordo de transferência, mesmo assim o pedido pode ser feito? Pois é, no caso aqui do Brasil, é necessário que haja esse acordo, esse tratado, né? Mas no cenário internacional não existe uma norma única, né? Podem haver casos de alguns países em que pode haver esse tipo de provocação, mesmo que não haja esse acordo ou esse tratado. E pode ser tentado esse acordo também enquanto a pessoa está presa lá, justamente para poder facilitar? Dependendo do país, sim. Dependendo do país, no momento em que o Brasil tem relações diplomáticas com esse país, isso fica facilitado. Agora, se não tem, aí a situação já fica mais delicada ainda. Doutor Marcelo, e o caso do preso, que é transferido para o país de origem, cumpre a pena lá e depois que está aqui com a justiça resolve voltar ao Brasil? Isso é possível ou se ele foi preso aqui, transferido, ele fica impedido de voltar ao país?
Retornar ao país em que foi cometida a infração? Isso. Na realidade, não raro, as transferências de preso elas vêm acumuladas também com a expulsão. Então ele retorna ao país de origem, que é o Brasil, pode já retornar ao Brasil com a pena já cumprida ou ainda para cumprir parte da pena aqui. Mas se tiver sido acumulado com expulsão, ele realmente não pode retornar ao país onde ele cometeu a infração e foi processado. Só se houver a expulsão junto com a transferência? Exatamente. Existe alguma preocupação agora com a chegada de grandes eventos como a Copa das Confederações, a Copa do Mundo? Existe alguma grande preocupação em até passar aviso para os estrangeiros do que é crime aqui? Tem sido feito algum trabalho nesse sentido? Olha, faz parte de todos os trâmites, né, para a recepção desse tipo de grandes eventos aqui no Brasil. Vejam que estão sendo instaladas novas delegacias, né, informativos, ações no sentido mesmo de informar o estrangeiro sobre as nossas normas, né, ao mesmo tempo de também receber bem essas pessoas, que é uma característica do brasileiro, né. Mas existe sim essa preocupação, até porque o objetivo é que o evento seja um sucesso. São eventos voltados para práticas esportivas, de diversão, então para que tenha um mínimo de dificuldades possíveis, isso tem sido feito, sim, é uma das metas, né, que nós temos para lidar com a situação. É uma dica, então, doutor Marcelo, sempre que for para um outro país, observar a legislação para evitar problemas? Hoje é ter sempre o contato de um bom advogado, também é uma recomendação bem pertinente. Com certeza. Tá certo. Com essa dica, nós chegamos ao final de mais um Artigo 5º. Doutora Aline Arruda, doutor Marcelo Turbay, eu agradeço a presença de vocês aqui no estúdio do Artigo 5º e lembro que você também pode fazer parte do nosso programa, mandando sugestões para o e-mail artigo5@stf.jus.br. A gente se vê na semana que vem. Até lá.